Já parou para pensar qual é a distância de uma partícula para outra nos 3 estados físicos da matéria? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. Quando falamos dos estados físicos da matéria, nós estamos atrelando a distância e a forma como essas partículas são organizadas nos estados físicos. A gente tem 3 estados físicos principais, que seriam o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando a gente fala de água, da substância água, o estado físico da água sólido é aquele cubo de gelo, né? Um gelo. O estado líquido é aquela água que a gente bebe, por exemplo, e o estado gasoso é quando a gente passa do estado líquido para a forma de vapor. A gente vai ver depois que tem 3 nomes para o estado gasoso, tá? Mais pra frente a gente vê isso. O que é que difere o estado sólido para o líquido para o gasoso? A forma como essas partículas estão agregadas. Perceba aqui que na imagem a gente tem o estado sólido com as partículas bem juntinhas, ó. Veja que ela tem uma organização. Elas estão tão próximas uma das outras que ela não tem quase para onde se mover. Por isso que ela vai ter essa forma sólida. É uma coisa mais dura, mais densa. Já o líquido, veja que essas partículas elas estão um pouco mais afastadas, ó. Você percebe aqui um espaço vazio entre elas. Esse espaço vazio é o que permite com que o líquido seja líquido, que ele tem essa propriedade de se mover, de meio que se moldar no recipiente que ele está, por conta que ele tem esse espaço vazio entre as partículas. Já o estado gasoso, ele tem ainda mais espaço em relação ao estado líquido. Então aqui essas partículas elas estão ainda mais afastadas. Então a gente conclui o quê? Que os 3 estados físicos, o que difere entre eles é a distância de uma partícula para outra, o quão longe e quão próximo eles estão. Quando estão muito próximos, dá origem ao estado sólido, que as partículas estão bem juntas, estão com formato fixo. Quando a gente tem o estado líquido, a partícula está um pouco mais afastada e o estado gasoso está ainda mais afastada e o movimento dessas partículas é um movimento mais livre. Tem-se também um 4º estado da matéria, que é o plasma. Esse daqui não é muito difundido, mas ele seria após o gasoso. Para você mudar o estado físico, você pode aquecer. Se você aquece o gelo, por exemplo, acima de 0 graus Celsius, você vai ter o estado líquido. Se você aquece a água líquida acima de 100 graus Celsius, você vai ter o estado gasoso. E se você aquecer ainda mais, for aquecendo ainda mais o estado gasoso, você vai chegar no estado de plasma, né? Só uma curiosidade para vocês. Essa mudança de estados físicos, elas têm uns nomes. Quando você passa do sólido para o líquido, tem um nome. Do líquido para o gasoso tem outro nome. O inverso também tem outro nome. E é isso que a gente vai ver agora. Novamente aqui eu tenho as imagens do sólido, com a sua agregaçãozinha, com as partículas bem juntas, o líquido um pouco mais afastado e o gasoso ainda mais afastado. Mas como é o nome da passagem do sólido para o líquido? Tem um nomezinho. Você aquecer o sólido para que ele vá para o estado líquido, tem um nome, a gente chama isso aí de fusão. Perceba que toda mudança da esquerda para a direita vai acontecer com o aumento da temperatura. Para você passar do sólido para o líquido, aumenta a temperatura. Do líquido para o gasoso, aumenta a temperatura também. E passar do sólido para o líquido, a gente vai chamar isso de fusão. Uma forma como eu faço para lembrar desse nome fusão é pensar no ferro. Eu acho que a fusão está muito atrelada ao ferro, não sei porquê, não sei se você consegue imaginar isso como eu imagino, mas fundir o ferro é você esquentar o ferro a ponto dele ser moldado, a ponto dele ficar líquido, né? É assim que eu tento lembrar, não sei se facilita para você isso. Para você passar do líquido para o gasoso, tem um outro nome. Aqui nesse exemplo a gente trouxe apenas a vaporização, mas existem mais 2 casos. A evaporação, temos também a calefação, tá? Qual a diferença desses 3 nomes? Vaporização, quando você vai ter o vapor de alguma coisa. Por exemplo, você coloca numa chaleira de água, você vai perceber que com o tempo que você vai esquentando ali, vai começar as partículas de água a sair pelo bico da chaleira, né? Que ali é o vapor de água, é vaporização. Quando você tem a evaporação, é quando você tem um sistema em que ele é um sistema natural, podemos pensar assim, um sistema espontâneo. Você coloca a roupa para secar no varal e aquela água da roupa que estava molhada vai começar a evaporar. E a calefação é quando você tem a passagem do líquido para o gasoso instantâneo. Por exemplo, você esquenta uma vasilha seca, sem nada dentro, você esquenta mesmo. Depois você pinga algumas gotas de água ali dentro, você vê que ele automaticamente some. Ele passa do líquido diretamente para o gasoso muito rápido. É isso aí que a gente chama de calefação, beleza? Outra coisa, passagem do gasoso para o líquido. A gente vai chamar isso de liquefação. Também tem outro nomezinho que é condensação. Um exemplo cotidiano disso, você tá com a sua Coca-Cola na geladeira, ela tá perfeitamente bem bonitinha a garrafinha, sem ter nenhuma gotícula ao redor. Você tira da geladeira, coloca em cima da mesa e esse
só esse caminho que você percorre para colocar em cima da mesa, já percebe que a garrafa já está toda suada, né? Cheia de gotículas ali ao redor. O que foi que aconteceu? Uma condensação. Os gases que estão no ar, os gases quentes, ao tocar na superfície fria, que seria a coca gelada, ele condensa, ele passa do gás para o líquido. Outro exemplo de mudança de estados físicos, que é passar do líquido para o sólido. Isso aqui a gente vai chamar de solidificação. Talvez esse seja o mais fácil, né? Solidificação e liquefação, que são nomes bem intuitivos. Liquefar é transformar em líquido. Só você precisa lembrar que é do gasoso para o líquido. E solidificação, você só precisa lembrar que é do líquido para o sólido. Você está solidificando alguma coisa. A gente também nomeia, e também é possível acontecer isso, a passagem direta do sólido para o gasoso. Isso aqui a gente vai chamar de sublimação. Você passar direto para o sólido para o gasoso. Não existe a fase líquida. É do sólido direto para o gasoso. Você também consegue nomear a passagem do gás direto para o sólido. Antes era do sólido direto para o gasoso, agora é o processo inverso, do gás direto para o sólido. A gente também chama isso de sublimação. O nome é o mesmo, mas você pode encontrar aí também como ressublimação. Ao invés de ser sublimação somente, vai ser ressublimação. Fácil demais, né não? Esses estados físicos, eles têm algumas características que você precisa lembrar, porque pode ser cobrado na sua prova. Simplesmente o nome da mudança de estados físicos, isso é um pouco simples demais. E algumas provas que gostam de cobrar um pouco mais pesado na prova, eles vão cobrar essas características aqui, que a gente já discutiu também durante o vídeo, mas só pra gente relembrar. Quando você tem o estado sólido, que é esse primeiro caso aqui, eu vou colocar um S de sólido, esse aqui vai ser líquido e esse aqui vai ser o gasoso. Quando você tem o estado sólido, ele vai ter a forma fixa, como a gente já viu. Perceba aqui dentro, ó, ele tem um cubo aqui e o cubo ele é fixo. Ele não vai deixar de ser esse cubo porque ele está dentro de um recipiente. Ele vai manter a sua forma fixa. O volume ele também é fixo, porque já que a forma se mantém, o volume ele é fixo. As partículas eles estão totalmente organizadas. É isso que é a característica do sólido. As partículas estão unidas, estão bem organizadinhas umas nas outras, mantendo a sua forma. Já o estado líquido, ele vai ter a forma do recipiente. A forma não é fixa. Veja que aqui o líquido, ó, ele adquiriu a forma desse recipiente aqui. Se o recipiente fosse um coração, ele teria a forma desse coração, porque ele consegue se moldar pela distância dessas partículas. Então, o volume ele é fixo, a forma ela varia porque vai ter a forma do recipiente, mas o volume ele é fixo. Se aqui dentro você tem 200 ml desse líquido e você transfere esse 200 ml desse líquido para um outro recipiente que tenha formato de coração, vai ter os mesmos 200 ml. Ele não vai variar o volume, tá? Só a forma que varia. E as partículas elas são pouco organizadas. Elas têm uma certa organização porque eles estão pouco próximas, mas elas têm uma organização baixa. Elas já estão um pouco mais afastadas, um pouco mais desordenadas. Quando você fala agora do gasoso, ele vai novamente ter a forma do recipiente. Lembrando que aqui é importante que você tenha essa rolha, para que o gás não escape, né? Tenha realmente o formato desse recipiente. E ele vai ocupar todo o volume. Se você tem aqui o volume de 200 ml aqui nesse frasco, esse gás vai ter o volume de 200 ml. Você muda para outro frasco com o mesmo formato, só que aqui ele tem 1 litro de volume. Esse gás vai ocupar 1 litro de volume. Porque essas partículas elas estão desorganizadas. Aqui embaixo, ó, desorganizadas, elas estão dispersas, elas estão livres. O movimento do gás é um movimento livre. Então ele vai ocupar todo o volume do recipiente que ele está inserido. Vamos passar agora para algumas questões para que você consiga entender na prática como pode ser cobrado e você perceber que é bem fácil, bem simples responder questões quando fala de estados físicos da matéria. Vamos lá, questão de número 1. Questãozinha aqui do Enem de 2016. O quadro representa alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meio de transporte. É apenas uma informação. Aqui a gente tem os combustíveis. A gente tem aqui butano, etanol, metano, metanol e octano. Provavelmente, se você está estudando no primeiro ano, você ainda não sabe bem como é a estrutura molecular desses compostos, mas não importa pra gente agora. Só precisa saber que tem esses nomes aqui, e aqui temos a temperatura de fusão. Você lembra que a temperatura de fusão é a temperatura para você passar o material do estado sólido para o estado líquido. E aqui a gente tem a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é a temperatura para você passar do estado líquido para o estado gasoso, certinho? E ele quer saber o seguinte, ó. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius. Ele quer saber quais desses combustíveis aqui são líquidos a temperatura ambiente, que é a temperatura de 25 graus Celsius. Vamos lá. Para que ele seja líquido a temperatura de 25 graus Celsius, o ponto de fusão ele tem que ser menor do que 25 e o ponto de ebulição tem que ser maior do que 25. Então já sabe o seguinte, ó.
25 graus Celsius vai ter que estar entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Como assim, professor? Veja o butano. Butano ele funde a menos 135 graus Celsius e ebule a menos 0,5 graus Celsius. Então quer dizer que, a partir de menos 0,5 graus Celsius, ele já está no estado vapor, já está no estado gasoso. Aqui a gente quer que ele esteja no estado líquido a 25 graus Celsius. Então a temperatura de ebulição tem que ser maior do que 25 graus Celsius. Que é o exemplo aqui do etanol. Veja que o etanol ele funde a menos 112 graus Celsius. Então ele passa para o estado líquido a menos 112 graus Celsius. Mas ele só vai ebulir a 78 graus. Então veja aqui que em 25 graus ele ainda está na fase líquida, porque ele só vai ebulir em 78 graus. Então o etanol é o nosso primeiro combustível que vai ser líquido em temperatura ambiente. Outro exemplo, o metano funde a 183 graus Celsius e ebule em 162. O metano ele funde a menos 98 graus Celsius e ele só vai ebulir depois de 65 graus. Então quer dizer que o 25 está nesse intervalo aqui, ó. Se 25 está nesse intervalo, ele é líquido em temperatura ambiente. Ele só vai ser gás acima de 65 graus Celsius. Então o metanol ele é mais um líquido de temperatura ambiente. Vamos ver agora o octano. O octano ele funde a menos 57 graus e ele só vai ebulir, só vai entrar no estado vapor a temperatura de 126 graus. Veja que novamente 25 está nesse intervalo aqui, ó. Então ele novamente é líquido a 25 graus Celsius. Então o octano, mais um combustível que é líquido a 25 graus Celsius. Então aqui a gente vai marcar a alternativa de letra B. Não é? B, aqui ó, etanol, metanol e octano, como a gente previu na análise do quadro, certinho? Veja como é simples. Vamos ver aqui uma outra questão. Questão número 2, questão da Facimpa de Minas Gerais. Ele diz, observe, dá guia com os exemplos e ele quer saber, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então ele quer saber quem é sublimação, quem é solidificação, evaporação, fusão, é isso que ele quer saber. Vamos analisar aqui de um por um. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Você coloca uma pedra de naftalina no armário, ela está no estado sólido. Com o passar do tempo, aquela pedra some, né? E você não vê nenhum líquido ali, nada manchado. Ele passa direto do sólido para o gasoso. Como é o nome da passagem do sólido para o gasoso? Sublimação. Vou colocar aqui, ó, sublimação. Sabendo que é sublimação, eu já posso cortar aqui a letra C, D e E. Não vai ser nem C, nem D e nem E. Vamos ver agora se vai ser a alternativa 2, solidificação ou sublimação. Aqui a gente já mata a questão. Uma vasilha de água deixada no freezer. Quando você deixa uma vasilha de água no freezer, você está com o intuito de solidificar aquela água. Então ele vai passar do líquido para o sólido. Como é o nome da passagem do líquido para o sólido? Solidificação. Então você vai solidificar a água deixando ela no freezer. Então solidificação. Então a gente já vê aqui que a resposta vai ser a letra A. Né? Só com duas alternativas que a gente definiu, que era sublimação e solidificação, a gente já tem a resposta. Mas vamos ver o restante. Uma vasilha de água deixada no fogo. Então, se está deixada no fogo, essa água que está líquida vai passar para o estado gasoso, para o estado de vapor. Então, a gente vai ter aqui, ó, a evaporação. E por fim, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo, ele é sólido e quando você aquece, ele vai ser derretido. Você está fundindo um sólido. Então é fusão, certinho? Então aí, resposta letra A, realmente. Mas é uma questão que se torna fácil quando você compreende o que é os estados físicos e as condições e os nomes dessas mudanças de estados físicos, tá? Isso é questão fácil de cair em SSA e pode ser que seja cobrado no Enem também, certo? Espero que vocês tenham compreendido tudo sobre a mudança de estados físicos. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. É isso, pessoal. Valeu. Falou.